Olá, que bom ter você por aqui no Juris 360 Lab. Muito obrigada pela presença. Vamos direto ao ponto hoje, tá? A questão é: descumprir decreto local de saúde pública caracteriza crime do artigo 268 do Código Penal? Essa foi a pergunta que o STF respondeu no tema 1246. Um tema quente, né? Com certeza, importantíssimo. A gente lembra bem, né? Especialmente na pandemia, surgiram muitos decretos de estados, de municípios. Sim, muitas restrições, uso de máscara, distanciamento. Exato. E aí ficou aquela dúvida. Se eu desobedecesse uma ordem dessas, uma ordem local, eu estaria cometendo crime federal lá do artigo 268? Porque, né, tem a Constituição Federal, artigo 22, que diz que só a União pode criar lei penal. Aí como fica essa história? Parecia uma contradição, né? É, parecia. Esse artigo 268, ele pune quem infringir determinação do poder público para impedir doença contagiosa. Só que ele é o que a gente chama de norma penal em branco. Norma penal em branco. Explica isso um pouco melhor pra gente. Claro, é uma norma que define a proibição geral, tipo, infringir determinação do poder público. Mas ela não diz qual determinação. Ela precisa de outra norma, um complemento para dizer. Olha, a determinação é essa aqui, usar máscara, por exemplo. Sem esse complemento, não tem crime. Entendi. Falta a especificação do que é proibido fazer, né? Isso. E a grande questão era, esse complemento podia vir de um decreto de um prefeito, de um governador, ou só de uma lei federal. Ok, vamos ver o que o STF decidiu então. Foi no julgamento do área 1418846, lá do Rio Grande do Sul. E ali o Supremo fixou a tese do tema 1246, com repercussão geral, ou seja, vale pra todo mundo. E a resposta foi sim. Sim, o STF disse que pode. Um ato normativo de Estado, DF ou município, pode sim complementar o artigo 268. Mas e a competência da União para legislar sobre crime? Como o STF resolveu isso? Ah, aí tá o pulo do gato, a lógica da decisão. O STF entendeu o seguinte: primeiro, a União cumpriu a parte dela. Ela criou o crime lá no artigo 268, definiu a conduta geral. Competência privativa exercida. Certo? O núcleo do crime tá lá na lei federal. Exatamente. Aí o STF analisou a natureza da complementação. O que é essa determinação específica? Usar máscara, manter distância. O Supremo entendeu que essa definição da medida sanitária específica tem uma natureza muito mais administrativa ou técnico-científica do que puramente penal. Interessante. A natureza da complementação não é estritamente penal. E como isso se conecta com as responsabilidades de cada um? União, estados, municípios. Aí entra a questão da saúde pública. A Constituição diz que cuidar da saúde é competência comum. É compartilhada. Ah, sim, todo mundo tem que cuidar, né? União, estados, DF, municípios, todos podem agir. Isso. Podem legislar sobre saúde, podem tomar medidas administrativas. E aí o STF conectou as coisas. Se o município, por exemplo, tem competência administrativa para criar a medida sanitária, tipo, editar um decreto obrigando a usar máscara, então ele também tem legitimidade para fornecer aquele complemento que a norma penal federal, o artigo 268, exige. Faz sentido. O município não tá criando o crime do zero. Não tá. O crime já existe na lei federal. O município só tá dizendo qual é a determinação do poder público que, se desobedecida, configura aquele crime federal. Lembra da Lei 13.979, a lei da Covid? As medidas dela, quando implementadas por decretos locais, podiam sim levar à aplicação do 268 se descumpridas. Entendido. Então, para resumir a tese do tema 1246, o artigo 268 é norma penal em branco, sim, e pode ser complementada por atos normativos de nível mais baixo, tipo decreto, portaria. Exato, seja da União, dos estados, do DF ou dos municípios. Nossa, desde que seja dentro da competência de cada um para cuidar da saúde, né? E isso não fere a regra de que só a União legisla sobre direito penal. Exatamente, essa foi a conclusão do STF. Não há ofensa à competência da União, porque o ato local não cria o crime, só especifica a regra sanitária. Por isso, naquele caso concreto do ARE 1418-846, a alegação de que a conduta era atípica, que não era crime, foi afastada. A ação penal pôde continuar. Uma decisão com impacto enorme, sem dúvida. Para quem quiser se aprofundar os detalhes desse julgamento, o ARE 1418-846, que gerou o tema 1246, estão todos lá no informativo de jurisprudência 1088 do STF. Leitura recomendada. E fica aqui uma provocação pra gente pensar, né? Se na saúde, que é competência comum, um ato local pode complementar uma norma penal federal, será que isso poderia acontecer em outras áreas onde a competência também é compartilhada? Fica aí a reflexão. Boa pergunta. Abre um precedente interessante. Bom, aqui no Juris 360 Lab tem muito mais conteúdo jurídico, assim, relevante, atualizado. É só se inscrever no canal pra não perder nada. E se essa análise foi útil, deixa o seu like pra gente, tá? Muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no Juris 360 Lab. Até a próxima.